Já antes mesmo da gente mudar para a Alemanha, eu já estava procurando moto aqui. Mesmo sabendo que ia ter um grande processo na mudança para cá, até eu tirar uma outra carta e até que eu pudesse pilotar de novo. Mas enfim, tão logo eu peguei a minha carta aqui, eu já sabia mais ou menos alguma coisa a respeito, então eu já tinha mais ou menos os caminhos das pedras. Então eu queria falar hoje como é que foi a compra da moto na Alemanha. Uma das coisas que me motivaram a fazer esse vídeo é que eu tenho um amigo aqui na Alemanha também, o Fabiano, que está começando a entrar nesse processo maluco todo agora. Espero que esse vídeo ajude o Fabiano e também outras pessoas que moram na Alemanha e querem comprar um carro, uma moto. Bom, a primeira coisa que eu fiz, que é o que eu já estava fazendo desde que eu estava ainda morando no Brasil, é localizar site de venda de veículos. Então, no Brasil é fácil, a gente sabe que tem o Web Motors, por exemplo, tem o OLX, que tem bastante coisa legal também, até mesmo no Mercado Livre. Para quem gosta de moto, tem o moto.com.br, que é muito bom também. Os semelhantes que eu encontrei aqui na Alemanha é o mobile.de e tem também o outscout24.de. Esses dois, para mim, foram os mais interessantes porque você pode escolher o idioma inglês neles. Eu usei muito pouco o Outscout porque eu não conseguia achar muito as motos que eu queria lá. Talvez para carro ele seja melhor, mas pelo menos para moto eu não conseguia achar tantas motos e também não achei tanta informação sobre os veículos, os vendedores, como eu consegui achar no mobile.de. Então eu foquei basicamente no mobile.de. Ele tem umas coisas interessantes, por exemplo, se o vendedor fala inglês, geralmente é legal essa opção. Na Alemanha tem muita gente, por exemplo, de outros países, Turquia, Espanha, então é interessante os caras colocarem isso daí. O site é bem intuitivo, você vai lá, você troca idioma para inglês. Obviamente as descrições das motos, os caras escrevem em alemão, mas aí você entra no Google lá e pede pro Google traduzir a página para você. Você consegue ver o que é que o cara tá falando de fato lá. Pesquisei as motos, pesquisei o ano que eu queria, etc. A segunda coisa que eu fiz foi tentar entender o básico, pelo menos, de como é que funciona na Alemanha a questão de lei. Então, por exemplo, uma coisa que tem aqui é o TÜV, que eles chamam, ou o HU, que é um registro. Você tem que levar tanto sua moto quanto seu carro para fazer uma vistoria. Como se fosse em São Paulo, que tinha um tempo aí, parece que agora vai ter no Brasil todo, que é essa vistoria periódica. Então essa é uma das coisas que tem que prestar atenção. Por exemplo, se você for comprar um veículo que o HU tá muito em cima de vencer, isso pode ser um problema para você. Se o HU tiver vencido, o carro, a moto não podem circular. Nesse caso, para você poder levar o veículo para vistoria, tem que ser através de um guincho, você não pode dirigir. Então, por isso que é interessante comprar um carro que esteja dentro da validade do HU ainda. Esse HU também vai estar na placa, vai ter um adesivo lá e no adesivo diz qual que é o ano e o mês que vence o HU. A outra coisa, mas não é tão diferente do Brasil também, é a transferência de documentação, mas tentei dar uma entendida como é que funciona. O cara vai vender a moto para você, ele vai preencher lá, no Brasil a gente tem o DUT lá, o documento de transferência que você vai escrever, eu, fulano de tal, estou transferindo minha moto para fulano de tal, e assina todo mundo, vai no cartório, paga e já transfere na hora. O que é diferente na Alemanha é que isso não é feito tão facilmente, porque aqui não tem cartório. Então você tem que ir no órgão mesmo que é responsável por isso daí. Então, por exemplo, toda vez que eu menciono aqui Detran, não é necessariamente o Detran. Então, por exemplo, para tirar a carta, é um órgão, é um órgão público lá responsável apenas para carteiras de motorista. Tem o outro que é para você emplacar a moto, tem o outro que é para você fazer a transferência de documentação. Tudo isso você tem que agendar. Berlim, principalmente, como é uma cidade muito populosa e com bastante gente de vários outros países, geralmente os agendamentos são muito longos. Na transferência tudo bem, normalmente o que acontece a pessoa que vende para você a moto, ela vai te entregar a documentação, a chave e tudo mais direitinho. Você vai ter que pegar essa documentação e fazer um agendamento junto com outros documentos que tem que ser preenchidos por você. Faz esse agendamento no site do lugar que faz a transferência. De maneira geral, não é tão diferente do Brasil, só que é um pouco mais burocrático, como tudo na Alemanha. Outra coisa que eu quis entender é a diferença entre um vendedor que é uma loja e o particular. Basicamente, a diferença, a loja aqui tem que te dar uma garantia de 1 ano do veículo usado, de tudo que tem na moto lá. Então, sei lá, os caras podem pegar a moto, eles podem retificar motor, fazer o que eles quiserem, só que se você sair da loja ali e alguma coisa quebrar que não foi sua culpa,
eles têm que arrumar para você. E outra coisa que é legal de você estar fazendo com uma loja particular, e isso talvez seja bom para quem é estrangeiro e não manja muito das coisas da Alemanha, é que eles acabam ajudando você no processo todo. Toda essa parte do processo de transferência, eles acabam dando um help para você. Depois, claro, eu fiz a pesquisa da moto, usada, mas que fosse mais ou menos da mesma idade que eu tinha a Bonnie, quantos proprietários a moto teve. Se uma moto é 2013, 2014, seria legal se ela não tivesse mais do que 2 donos. Se a moto tinha de 3 donos para cima, eu já não olhava. Uma quilometragem razoavelmente baixa, então a minha base da quilometragem foi a minha Bonnie, que estava próxima dos 20 mil. E, como eu já mencionei também, um HU válido. E também tem uma pegadinha no HU aí. É importante não só pegar um HU que ainda esteja válido, mas que também ele esteja válido no período fora do inverno. Porque se de repente você tiver no inverno aqui, tiver muito rigoroso, com neve, alguma coisa que te impossibilite de andar com a moto, você não vai poder levar a moto até o local para fazer a vistoria. Ou seja, você vai ter que esperar acabar o inverno e pode ser que expire a tua validade do HU nesse meio tempo. Tem que arrumar alguém, consiga transportar a moto para você até lá, para então você fazer o HU. Não é nada demais, você pode pagar alguém para fazer isso para você, mas é um incômodo a mais também. Então, qualquer HU que vencesse, por exemplo, em 2018, em fevereiro, eu já também peguei HU que fosse mais, pelo menos abril para frente, né? E também entre abril e outubro. É certeza que você consegue andar com a moto. Para quem for comprar carro, eu acho que isso não é tanto um problema, mas para carro eu sei que tem que trocar o pneu. Tem que colocar pneu de inverno. Bom, esse não dá para escapar. Você vai andar de carro no verão, você vai ter que trocar de volta o pneu para pneu não de inverno. No inverno vai ter que colocar o de inverno. Quando eu encontrei a moto que eu queria, em Berlim é muito difícil achar a CB 1100. Eu consegui achar motos ou zero, ou motos que eram assim muito novas, 2017, 2016, usadas. E aí o preço estava fora do que eu estava podendo pagar. Então eu aumentei um pouco a distância, envolvendo outras cidades. E aí eu achei outras motos e eu acabei achando uma numa cidade que era a menos de 100 km daqui de Berlim. Entrei em contato com um cara. Foi legal porque ele falava inglês. Ele estava pedindo um valor legal na moto, a gente se encontrou, eu vi a moto, tudo, e acabei fechando o negócio com ele. A partir do momento que eu falei para ele que eu ia fechar, ele desregistrou a moto, então ele tem que ir lá na seguradora dele, e a partir do momento que ela é desregistrada, ele tira a placa, e a moto fica intransitável. E ela também não pode ser estacionada em local público, só pode ficar dentro de um estacionamento privado. Se seu prédio tem estacionamento, beleza, senão você vai ter que colocar em algum lugar. O que a gente combinou no caso, ele falou que ele podia ficar com a moto na casa dele, na garagem dele, até que eu resolvesse a documentação. Então, como é que eu consigo uma placa de uma moto? Existe uma maneira, você vai numa seguradora e você pega uma placa provisória, eu não sei como eles chamam exatamente, mas é como se fosse uma placa procura de moto mesmo. Então, você pode ter uma placa, eu acho que deve ser uns 40 euros mais ou menos, essa placa possibilitaria trafegar com a moto, única e exclusivamente para esse propósito, para trazer de um lugar para o outro. E a outra opção é você, de fato, entrar com a documentação lá do Detran e fazer a transferência para o seu nome e pegar a placa. Nesse meio tempo, meu vizinho aqui ele tem um trailerzinho para transportar a moto, e aí a gente foi lá e buscou a moto e deixamos numa garagem que ele aluga. E eu deixei agendado para poder fazer essa transferência que demorou 2 semanas. Então, quer dizer, foi um puta saco, porque eu já tinha a moto, já tinha pago, a moto tava na cidade, eu não podia andar porque eu tinha que esperar esse agendamento para poder fazer a transferência da moto. Quando você vai fazer o registro da moto, finalmente, você tem o documento que o próprio vendedor te deu, que ele tá lá escrevendo que ele transferiu a moto pro seu nome. Antes de mais nada, você tem que fazer o seguro da moto. Então, você pega esse documento da transferência, arruma uma seguradora. Eu achei uma seguradora também que o corretor falava inglês. Fiz o seguro total, tendo em mãos o seguro, os papéis da transferência. Ainda tem que preencher uns formulários que você consegue fazer download no site do Detran lá. Tendo tudo isso em mãos e tendo o agendamento, é só esperar o dia do agendamento, ir até lá e fazer a transferência. Há a possibilidade de você escolher o número da placa. Você tem que sair do Detran e imprimir uma placa. Tem um lugar geralmente na frente ali do Detran ali, tem vários estantes, várias casinhas,
e todos eles fazem esse serviço para você. Ele vai ter a placa lá, ele imprime na hora para você, então você pega a placa e volta pro Detran. Você apresenta os documentos que você já pagou tudo, a placa, eles vão colocar os adesivos. O adesivo do teu estado e o adesivo do HU, quando é a próxima vistoria da moto. Então você tendo essa placa na mão, tendo esses adesivos, então acabou, finalmente. Ela vai te entregar o documento da moto. Aqui são 2 documentos. Tem o documento da moto, eles chamam realmente de 1 e 2. Então, o 1 é o mesmo que a gente tem no Brasil, que é o documento do carro que a gente tem normalmente, e você tem que andar com ele toda vez que você tá de carro na rua. E o outro fica em casa. E uma vez que você pega a placa, é você mesmo que instala ela. E aí, uma vez que a placa tá instalada, acabou. Aí só sai rodando. Então, essa foi a minha aventura aí, com a compra da moto e o registro dos documentos e o registro e a instalação da placa. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo, abraço, aperto de mão. Fui.